Quero convidar o irmão para abrir a Bíblia no texto de Jeremias, capítulo 17. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Jeremias, capítulo 17, versículo de 1 a 7, de 1 a 10, quer dizer. Jeremias 17, de 1 a 10. Pode abrir aí no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet. Eu prefiro muito a Bíblia de papel. A minha lá em casa está toda rabiscada, sinalizada, está lá na cabeceira da minha cama. Sou daquele tempo antigo do papel, de escrever, gosto de escrever. Tem uns 5 ou 6 cadernos lá que eu vou colocando, que eu vou escrevendo, anotando. Diz assim o texto da palavra de Deus, Jeremias 17, de 1 a 10. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O irmão mente. A Bíblia fala, lá no texto de Apocalipse 21, não é? Que os idólatras, os feiticeiros, e vai descrevendo, e diz que todos os mentirosos, o lugar deles é no largo que arde com fogo e enxofre. Então, eu creio que o irmão não mente. O irmão não mente, não é? Vez por outras, talvez nós venhamos a praticar uma mentira, e alguns falam mentirinha branca, mentirinha cinza, mentirinha, e vão dar cor à mentira. Talvez não seja esta a sua prática, e eu espero em nome de Jesus que não seja a tua prática, de poder mentir. Quando eu estava na escola, no 2º grau, antes do 2º grau, não havia celular, não havia nada, o controle de chegar em casa da minha mãe era mais preciso do que qualquer outra coisa, porque dava o horário de chegar, e eu não chegava. Qual a pergunta? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Quem aqui já teve essa pergunta aí pelos pais? Onde é que você estava? Ainda hoje talvez, né? Onde é que você estava? E quando se está fazendo alguma coisa errada, o que é que se diz? Começa a dar uma desculpa, a pegar uma mentira, mas mentira tem perna curta. E a minha mãe sempre descobria a mentira. Ela sempre descobria a mentira. O fato é
que a mentira não é uma prática saudável em hipótese alguma para nenhum de nós. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar aqui nesta noite para o irmão, para a irmã, para todos que estão aqui, é que independentemente de você querer ou não mentir, a sua mente mente. Sabia disso? A sua mente mente. O texto aqui diz assim: enganoso é o coração. Talvez penso que a melhor tradução seria: enganosa é a sua mente. Enganoso é o seu pensamento. O seu pensamento. O pensamento é uma construção que nós fazemos. Nós construímos o nosso pensamento, nós temos uma lógica que por vezes não é tão lógica assim, mas em que nós vamos fundamentando e construindo o nosso pensamento. Podemos ter certo controle sobre o pensamento, mas como controlar a mente? De que maneira controlar a mente? O homem que é dito como tendo sido o fundador do modernismo, daquele que vai trazer a tônica e a cena, a razão, René Descartes, penso, logo existo. Talvez já tenha você ouvido esta frase, penso, logo existo. Ele tem também na construção dele, ele fala o seguinte, que há em nós um pensamento maligno. E ele não está falando de algo religioso, não está falando de fé. Ele está falando de algo que nós não nos damos conta, que nós não conseguimos controlar. É como se fosse um vazamento que nós não conseguimos deter. Então, o texto aqui diz o seguinte: o nosso coração, ou melhor, enganoso é o coração, enganoso é a sua mente, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Esse texto aqui nos remete ao Salmos, livro de Salmos, que o salmista fala o seguinte: em corrupção ou em pecado gerou a minha mãe. Nós existimos e somos introduzidos no mundo que é banhado pelo pecado. E o pecado, ele já está em nós. E o nosso coração, diz o texto, a nossa mente é extremamente corrupta. E nós não nos damos conta disso. E nós não conseguimos enquadrar a nossa mente. Mas, diz o texto, diz o profeta, que se a nossa mente, o nosso coração é extremamente corrupto, segundo o fruto de cada um, na verdade diz que Deus é aquele, o Senhor, que esquadrinha o coração, que esquadrinha a mente e que Ele prova os pensamentos. Está disposto? Está disposto, está disponível para Deus nesta noite esquadrinhar o teu pensamento e poder mostrar para você a lógica ou a ilógica, a ilogicidade do teu pensamento? Você está preparado para poder ser confrontado pela ação do Espírito Santo de Deus? Mente é diferente do que nós associamos, que é no que diz respeito ao nosso cérebro. O cérebro está nesta cachola, nessa caixa craniana, ele que tem lá esses milhões de neurônios que vão permitir todas essas sinapses, ou seja, essas ligações que vão ajudar na elaboração do pensamento, que vão ajudar no nosso raciocínio. Daí que quando uma pessoa, por exemplo, ela passa por uma isquemia, ela tem um AVC, em alguns casos, ela tem um comprometimento de parte do cérebro que prejudica o seu pensamento. Mas mesmo estas pessoas prejudicadas de poderem por vezes expressar, elas têm uma mente. Imagina o sofrimento delas que, tendo esta mente, querendo expressar, elas não conseguem expressar. Elas têm lá uma dificuldade de poder expressar. O cérebro, ele é material, a mente é imaterial.
não é? Ela não está propriamente ligada ali, colocada na caixa craniana. Ela é imaterial. A mente é alguma coisa que nós não damos conta. Ela atravessa a cada um de nós. E a nossa mente é craque em distorcer os fatos, em distorcer a realidade. Por exemplo, alguns exemplos. Você alguma vez já teve uma discussão por conta de que você estava meio azeitado, você não estava muito bem? E aí o que acontece? Chegou em casa e a sua esposa também já não estava lá tão bem, ela fala alguma coisa e você entende outra. Já aconteceu isso com o irmão? Em qualquer lugar, de alguém falar alguma coisa e você entender outra? Qual foi a sua reação? O que você falou? Repete o que você falou, né? Às vezes tem aquela questão porque a pessoa falou, né, algo, você entendeu de outra maneira e tomado então por aquele entendimento você fala, repete o que você falou. Se é um menino, por vezes naquela valentia fala, repete se você é homem, tá? Então é esta confusão da mente. Vamos lá, você que dirige, já teve a experiência, isso comigo acontece diversas vezes, de você estar caminhando, indo no caminho que você conhece, mas em algum momento ali você fica em dúvida, esse negócio aqui, esse armazém, não é para lá não, é para cá. E aí você então deixa o caminho que é o correto e desvia para o caminho que é errado. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Então a tua mente o levou a uma questão de uma confusão, de uma distorção da realidade. A mente, ela distorce a realidade e por isso que ela nos engana. Então tome cuidado, a Bíblia diz, enganoso é o coração, ou seja, enganosa é a mente. Engano tem a ver com mentira. A sua mente, a minha mente, a nossa mente mente. Mais alguns exemplos. Todas as vezes, literalmente todas as vezes que na sua mente surge o pensamento, eu sou um fracassado, eu na verdade não dou certo, na verdade nada que eu faço dá certo, é uma mentira. Isso é uma mentira. Quando você se vê desta forma, você deixa de reconhecer quem você é, se é que você é, no plano espiritual, que é o quê? Filho de Deus. Então nenhum filho de Deus é fracassado. Está entendendo? Então este pensamento que por vezes a mente elabora, que fala e coloca perante você, então que você é um fracasso, que não dá certo, é uma mentira. É uma mentira. Se você tem sido confrontado com isso, não fique dando valor a este pensamento, porque é mentira. Porque se você tem Jesus no coração, você é filho de Deus. Outra coisa, quando você por vezes olha para frente e o cenário não nos é favorável, na verdade eu não sei em que momento da história o cenário foi favorável, né? Esse momento que a gente pode falar sobre ele, mas o cenário não é favorável, tantas coisas acontecendo. Nós aqui abrindo um parênteses, precisamos orar pelo nosso país, pela sociedade, pelo homem. Precisamos focar na oração pelo ensino público e pelo ensino particular, né? Orar pelos professores da rede pública e da rede particular. Deixe-me fazer aqui uma constatação. Quantos aqui são professores? Levante as mãos. Quantos aqui são professores? Quem é professor? Então, mais uma coisa, fique em pé, por favor. Quem é professor, fique em pé. Todos os professores aqui, fiquem em pé, por favor. Todos os professores. Ok. Fique em pé, todos os professores. Vamos orar por vocês. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, abençoe cada professor, professora aqui presente, aqueles que estão conosco, e toda esta rede formada de professores, que atuam, Pai, desde aquele momento inicial, lá na creche, que vão, ó Pai, passando pelas fases, pelas idades. Ó Deus, a todos os professores, abençoa cada um deles. Eles se deparam com cada situação. Ó Deus, se depara com cada realidade. Ó Deus, dê graça e proteja cada um deles. Ó Deus, e abençoe aqueles que trabalham com as crianças especiais, com pessoas especiais.
Ó Deus, esse pessoal que faz toda a diferença e que nem sempre, que muitas vezes não são reconhecidos, são citados, são colocados como se tivessem valor, mas não são reconhecidos. Ó Deus, dê graça sobre eles. Mas agora também nós pedimos por todas as nossas crianças. Abençoe todas as escolas. Abençoe aqui a escola Afonso Toné, abençoe a escola aqui, a Max, abençoe, ó Pai, eu Faria Brito, abençoe, ó Pai, todas as escolas aqui próximas, todas elas, todas as crianças, ó Pai, escola é lugar de carteira, é lugar, ó Pai, de cadeira, é lugar de caderno, de caneta, de criança, ó Pai, de adolescente, de professor, não é lugar de arma, não é lugar de violência. Ó Deus, abençoe as escolas, abençoe os nossos filhos. Ó Deus, tira todo o trauma do coraçãozinho deles, também do coração dos pais, e abençoe os professores, em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, fiquem firmes aí. Então, dentro de um contexto que não é favorável, agora esta realidade, há uma tendência na mente de projetar o futuro e falar: o futuro vai de mal para pior. Isso é uma coisa que eu ouço com frequência. E que eu me frago também pensando, vai de mal para pior. E associam, pior ainda, esse mal a pior à volta de Cristo. Já observaram isso? Que quando fala que a coisa está indo muito mal, fala Jesus está voltando, mas a volta de Jesus é muito boa. Não é? É muito boa. E aí na nossa mente, por vezes, na maioria das vezes, todas as vezes afirmo, em que você pensa que o teu futuro não vai ser bom, que não vai dar certo, né? Que não vai avançar, que não vai progredir, é mentira da sua mente. É mentira da sua mente. A Bíblia diz: porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E ninguém espera a destruição. Todos nós esperamos que possamos o quê? Possamos avançar. Outro exemplo: todas as vezes que a sua mente diz que você não vai conseguir vencer, que essa situação você não vai conseguir superar, seja ela qual for, ela está mentindo. Ela está mentindo. Jesus Cristo disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele venceu e com ele também nós haveremos de vencer. E com ele também nós venceremos. Mais um exemplo. Quando você se vê naquela situação, porque há uma malignidade no mundo. Concorda comigo? Há uma malignidade, tem coisas que acontecem que não pode ser tão somente uma disfunção, né, do cérebro, uma loucura. Tem coisa que é demônio mesmo. É demônio mesmo. Há uma malignidade, né? E o inimigo, ele se aproxima, né? Ele está, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, então ele não está longe da gente, ele está assim perto da gente, e ele sussurra, né? Ele sussurra na nossa mente o seguinte: eu vou acabar com você, eu vou destruir você, porque fulano fez uma macumba para você, porque não sei o que. E isso então na tua mente é mentira. É mentira, porque a Bíblia diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, vamos lá. Todas as vezes que a sua mente diz que você está certo e que está todo mundo errado, é mentira. Todas as vezes que você fala assim: porque eu estou certo, né? Porque eu estou certo. Conhece gente assim que está certo em tudo? Se você acha que está certo em tudo, e se você viaja nessa vibe para falar o linguajar dos jovens, saiba que isso é mentira da mente. Porque ninguém acerta todas. Ninguém, melhor jogador do mundo, não consegue fazer todos os pênaltis, marcar todos os pênaltis. Em algum momento o cara é bom, mas ele vai chutar para fora. Vai chutar, vai bater na trave. O goleiro vai apagar, vai pegar, quer dizer. Então a questão é: você não é ó concurso. Se você se acha ó concurso, se você se acha o máximo, é mentira da sua mente. Não é verdade.
Se você acha que todos estão errados e você está certo, não é verdade. Se você acha como crente, porque eu sou crente, já tenho Jesus no coração, Ele já perdoou todos os meus pecados, está tudo liberado, então você vive aquela vida frouxa, vida cristã frouxa. Vida cristã não pode ser frouxa, gente. Vida cristã não pode ser frouxa. Sabe, Jesus falou: o caminho é apertado, é compromisso o tempo todo, tá? É compromisso. Mas vive aquela questão da frouxidão, sabe, do crente Raimundo, de um pé na igreja e um pé no mundo, e faz aquela composição, e a mente diz: está tudo bem. Lá na igreja tem um montão de gente que faz pior do que você, porque a graça de Deus é maior. É mentira, é mentira. A sua mente está nesse sentido espiritualmente mentindo e está enganando você. Pois bem, talvez você possa ter a pergunta: se eu não posso confiar nem mesmo em mim, em quem que eu vou confiar? Se a minha mente mente, não é? E isso é de um ato involuntário até, como é que fica a situação? Esse texto, o contexto desse texto, do profeta Jeremias, é justamente de poder falar para o povo de Israel, no momento em que eles estavam à beira de poderem ser levados como presos pela Babilônia, cativos à Babilônia. Jeremias tem uma profecia que ele exerce num período antes do cativeiro e num período depois do cativeiro. Então Jeremias está aqui fazendo uma sinalização, está aqui falando o seguinte: da confiança que vocês estão tendo de maneira equivocada. Por exemplo, o texto fala o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Conhece esse texto? Tem gente que cita esse texto e não sabe nem onde é que ele está. Maldito o homem que confia no homem. Hoje pela manhã, o pastor Zeca nos trouxe uma mensagem muito abençoada sobre fé, e ele fez aqui uma citação, um exemplo, que é o seguinte: entrou no avião, o comandante está lá, você vai confiar que ele vai decolar e vai chegar. Como é que se aplica esse texto a essa realidade? Não vai confiar no cara? Você vai tomar o lugar dele? O que é esta compreensão? Maldito o homem que confia no homem. Você vive desconfiado, desconfiado de tudo, de todos, né? Desconfiado no sentido de que todas as pessoas que se aproximam de você, elas estão querendo tirar vantagem de você. Pois bem, esta expressão maldito o homem que confia no homem está dentro da seguinte perspectiva: você não pode esperar do homem além daquilo que o homem pode dar. Não pode esperar do homem, do ser humano, além do que este homem, ser humano, pode dar, porque ele é humano. Ser humano é corrupto, é pecador, é transgressor. Então não há essa questão do endeusamento, não há essa questão de poder colocar, de cobrar a perfeição. Inclusive, esse é um problema seríssimo na expressão de fé, no atravessamento da fé com a religiosidade, de cobrar a perfeição. Você se cobra a perfeição? Né? Você cobra a perfeição do outro? Cobra porque tem que ser. Perfeição é um alvo, perfeição é uma meta. Perfeição é aquilo que nós colocamos à frente para que possamos ir alcançando e não o estado em que nós alcançamos. Então, maldito o homem que confia no homem. É dessa perspectiva de que você não pode colocar as fichas, todas as fichas, em alguém que é humano como você. Porque assim como algumas pessoas podem machucar e ferir você, você também em alguns momentos machuca e fere pessoas. Então não é de uma relação só de uma única mão, mas é uma via de mão dupla. Isso é interessantíssimo para que nós não possamos estragar relacionamentos. Tem esposa que às vezes estraga o casamento porque quer cobrar a perfeição do marido. Ou então vice-versa, o esposo quer cobrar a perfeição da esposa. Tem pais que estragam os filhos, que querem cobrar a perfeição dos filhos. Mas tem pais que estragam os filhos deixando os filhos soltos. Já viu como é que é complicado esse negócio? Sabe, porque mas
o convite é nesse exercício do equilíbrio. Mas já viu como é que o equilíbrio é complicado? Né? É complicado. Mas é este convite de poder sair então dos extremos. Maldito o homem que confia no homem. E o contexto aqui é o seguinte: é do povo de Israel, é da liderança dos reis em Israel, que ao invés de confiar em Deus, de depositar a confiança em Deus, vão colocar a confiança, por exemplo, lá no rei do Egito, vão colocar a confiança vai colocar a confiança no homem. Parece que isso é meio recente para a gente, historicamente falando, né? A gente passou por um momento assim, ou talvez já estejamos passando, de acreditar que um homem vai mudar o Brasil. O que muda o Brasil são os brasileiros. O que muda somos nós. Não é a questão de um homem, somos nós, todos nós. Todos nós no aspecto bíblico, todos nós em oração, todos nós em ação. Não há como poder esperar mudança se nós não estamos fazendo nada para que essa mudança aconteça. Nada muda se nada muda. Nada muda se nada muda. Se continuar da maneira que está, não vai mudar. Se não tiver clamor, não tiver mais oração, não tiver jejum, não tiver ação, não vai mudar. Pois bem, então não confio em mim, mas também tenho que tomar o meu cuidado em poder confiar no homem, no outro. Mas eu não posso deixar de confiar, eu tenho que me relacionar. O meu coração é enganoso. Ele me coloca em algumas situações complicadas. Ele traz equívoco, traz espírito de engano em cada um de nós. Em quem confiar? Em quem eu, em pleno século 21, devemos confiar? Presta bem atenção, em quem confiar? O texto bíblico fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Em quem confiar? Não confie em seus pensamentos, na sua mente, porque a sua mente mente. Sabe aquela dorzinha que você fica falando: isso aqui é um câncer, vai acabar comigo? É mentira. Sabe aquela situação? Porque é mentira, sua mente mente. As pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas se equivocam, nós nos equivocamos. Então nós carecemos de uma estabilidade. Em quem nós vamos confiar? O profeta diz: bendito, feliz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele confia e por consequência ele tem esperança no Senhor. Fala: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Entendeu? Confia no Senhor, que mesmo no meio da adversidade, da secura, do deserto, você vai avançar, você vai prosperar. Lembrem, irmãos, ou tragamos à nossa mente o texto bíblico de 1 Coríntios, em que nós usamos como base para a mensagem do dia 31 de dezembro do ano passado, que nós não andamos por vista, mas por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Meus irmãos, tem muita gente se deprimindo, não é? E a depressão faz parte dessa realidade de conjuntura da vida, porque estão andando por vista. Nós não devemos andar por vista, devemos andar por fé. Então, a saída que temos é de podermos confiar no Senhor. Confie em Deus, creia em Deus. Deus não mente. Creia em Deus, confie em Deus. Deus não mente. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Amém, irmãos? Amém? Então é esta perspectiva da confiança que nós devemos ter no Senhor. E para podermos exercitar esta confiança, e para sustentarmos esta confiança, o que nós precisamos fazer? Quero colocar 3 coisas, ok? Para que nós possamos sustentar, para que nós possamos nos agarrar em fé com o Senhor na nossa confiança. 3 coisas.
Primeira, se você confia em Deus, você precisa levar cativo todo pensamento por obediência a Cristo. Vou repetir. Se você confia em Deus, você precisa levar cativo todo pensamento por obediência a Cristo. Texto de 2 Coríntios, capítulo de número 10, no versículo de número 5, ele nos coloca à frente a esta realidade quando diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A mente, ela vai sussurrar, ela vai trazer uma ideia, vai colocar da maneira em que isso se transforme no pensamento. Irmãos, quando o negócio transforma no pensamento, já houve um fechamento. E quando há um fechamento, fica mais difícil de poder vencer. Se você fecha, por exemplo, eu já sei que às vezes nós falamos isso porque nós queremos nos prevenir e nós achamos que prevenir significa se preparar para o pior, não é? Então no pensamento é o seguinte: eu já sabia que isso ia acontecer, eu já ouvi pessoas falando isso, o pensamento, uma vez estruturado, ele vai determinar a sua ação, ele vai determinar o seu comportamento, ele vai se transformar num sintoma, ele pode se transformar numa enfermidade. Então a questão é: a mente mente, mas ela quer que esta mentira se transforme em um pensamento dentro de uma base falsa, né? de uma base que não se sustenta. E aí a nossa ação para sustentar a nossa confiança é levar cativo todo pensamento por obediência a Cristo. Que pensamento? Todo pensamento contrário àquilo que é do princípio da palavra. Essa luta é constante, minha gente. Essa luta é para a vida toda. Isso não é alguma coisa que alguém alcança. Se você está naquela de procurar guru, se você acha que tem um guru, que o cara não é o bom, toma cuidado, hein? Olha o que está aparecendo aí na mídia aí com esses caras que dizem gurus. Toma cuidado. Toma cuidado. A questão é a seguinte: é de você poder, não é negar o pensamento. Observe e fala assim, o texto não está falando você nega o pensamento, não está falando isso. Porque quando você diz assim: eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar, não posso pensar, meu Deus, não posso pensar. Quanto mais você fala que não pode pensar, mais você pensa. Mais você pensa. Como é que faz? Admita o pensamento e leva ele cativo por obediência a Cristo. Pastor, como é que é isso? Aqui, ó. Pensamento diz assim, mas a Bíblia diz assim. Por que está dizendo? Mas a Bíblia diz assim. Entende quando Jesus foi e venceu a tentação no deserto? A palavra diz, a maneira que tem de levar cativo o pensamento não é você traçando uma questão lógica, uma construção filosófica, uma construção teológica, é você falando: a Bíblia diz. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Ele é aquele que está ao meu lado. A Bíblia diz isso. Então o que acontece? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz. A Bíblia diz que quando eu estou com Cristo em todas as coisas, Ele me fortalece. Ele não me livra lá das questões do mundo, que são das circunstâncias, mas Ele me fortalece. A Bíblia diz que nenhuma provação vem a mais do que você possa suportar. Isso é levar pensamento cativo. E só pode levar esse pensamento cativo quem tem a palavra de Deus no coração. Quem tem Jesus no coração. Isso, ó, gente, isso é sério, gente, isso funciona. Jesus no coração, fé. Ok? Então a mente mente. As pessoas podem mentir também com a gente, nós mentimos com as pessoas, mas o Senhor Jesus não mente, então nele colocamos a nossa confiança. E a nossa confiança em Deus deve nos levar a esta ação de levar cativo o pensamento por obediência a Cristo. Segunda coisa, para que você possa manter a sua confiança em Deus,
você precisa encher a sua vida do Espírito Santo. Precisa estar cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vamos lá. Uma cola, ela vai colar com facilidade em lugar liso? Se a superfície está lisa, a fita, durex, a dupla face, ela vai ter facilidade de colar? Vai colar, mas vai ter um pouco de dificuldade. Imagina se tem água. Fica um pouco mais difícil. Põe um azeite. Não cola. Nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo para que tenhamos uma mente lisa que nem bumbum de neném. Entendeu? Para que as coisas não possam colar. Para que o pecado não possa colar. Porque o pecado, ele atravessa todos nós. Outra coisa aí na questão da mente. Recentemente falaram comigo sobre isso, eu ainda tenho uma questão que me culpa. Porque eu pequei, eu errei, ainda está na minha mente. A mente está mentindo, porque Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. A mente fala que o que você fez, o que você deixou de fazer, é mentira dela. Jesus já perdoou. Ok? Então, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo, assim, comparando de uma maneira bem desproporcional, é você manter o tanque do seu carro cheio. Tem um livro que a Simone gosta muito, já leu inúmeras vezes. A Simone gosta de ler livros inúmeras vezes. Ela gosta de ver o mesmo filme inúmeras vezes, né? Abrindo um pouco aqui da nossa intimidade. Na hora de dormir, tem a televisão no quarto, e eu quero dormir, né? E tem a televisão, e ela dorme vendo televisão. E aí eu falo, Simone, ela tira o som. Ela já decorou os diálogos. Ela já sabe os diálogos. Entendeu? Ali que está na questão do filme, que está colocado ali. Então, fechando esse parênteses, que eu quero colocar é o seguinte, é parar no posto de gasolina para poder encher o tanque. Aí o livro que ela gosta de ler, já leu repetidas vezes, do N. Cordeiro, vale a pena você ler. Andando com o tanque vazio. É um pastor que ele é um havaiano. Eu já o ouvi falar no congresso lá nos Estados Unidos. O cara é bom. Guarda esse livro aí, Andando com o Tanque Vazio, o N. Cordeiro. E ele vai colocar como que ele entrou no esgotamento por andar com o tanque vazio. Meus irmãos, como que nós nos esgotamos espiritualmente quando nós andamos com o tanque vazio? Sabe o que significa? É você querer fazer tudo sozinho. É você metido, querer dar conta de tudo sozinho. É você, eu não preciso de ajuda, eu não preciso. É você lá, querendo fazer, e Deus falar, meu filho, deixa eu te ajudar. Meu filho, deixa eu te ajudar. Meu filho, segura na minha mão. Mas, Senhor, me deixa, eu vou, eu sei, eu quero te ajudar. É a falta do Espírito Santo em nós. É a falta do Espírito Santo em nós, para que essas mentiras sussurradas na nossa mente não venham a colar. Porque uma vez que elas colhem, não tem nada que não possa ser descolado pelo sangue de Jesus, mas é difícil. Primeira coisa, preste bem atenção, a mente mente, sua mente mente, minha mente mente, nossa mente mente. Nas nossas relações nós temos lá, não podemos depositar confiança nas pessoas no sentido de, não é duvidar das pessoas, mas é esperar para além daquilo que elas podem oferecer. Não espera mais do que o teu esposo pode oferecer. Você não casou com Deus. Você casou com um homem, pecador que nem você. Não espere mais do que a tua esposa possa oferecer. Não espere mais do que teus filhos podem dar. Esse equilíbrio aí, ele é uma busca constante, porque buscar o equilíbrio é difícil e desequilibrar é muito fácil. A saída é confiar em Deus. O texto bíblico fala, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém. Confie em Deus. Confie em Deus. A confiança em Deus deve nos levar
precisa nos levar, precisamos a partir desta confiança, agir de modo a levar cativo todo pensamento por obediência a Cristo. A confiança em Deus, ela é fruto do enchimento do Espírito Santo de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus fala: eu rejeito, eu repreendo, eu digo levante e anda. Então está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo dá autoridade para a gente. E crente tem que ter autoridade, porque crente sem autoridade é uma bagaça. É complicado demais. Tem que ter autoridade. Terceira coisa, para que nós possamos sustentar e exercitar a nossa confiança em Cristo o tempo todo. E aí até parece que eu e o pastor Zeca combinamos, de certo modo, a mensagem. Porque ele fala sobre fé de manhã e vem aqui. Porque a terceira coisa que eu trago para vocês é fruto a palavra, é andar por fé e não por vista, meu filho. Andar por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que fala que nós andamos por fé e não por vista. Andar por vista é Alice no País das Maravilhas. Achar que tudo vai ficar direitinho. Achar que o teu salário, o salário mínimo vai ser do Diese. Que pelo Diese o salário mínimo deveria estar uns 7 mil reais. É achar que você vai ficar numa cidade que nem barulho de bomba você vai escutar. É achar, sabe, ter uma ilusão. A fé, aí mais uma vez, referente à mensagem de hoje pela manhã, a fé não é ilusão, gente. A fé é um convite para encarar e enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade. E aí o convite é que nós possamos andar pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E diz o texto lá de Hebreus que fala: e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que retrocedem. Aleluia! Nós somos dos que avançam. Enquanto estiver aqui, irmãos, vamos avançar. Repito, você pode até diminuir a passada, você pode até parar de correr, você pode, Você pode até, mas não pode parar de andar. Parar de andar enferruja. Parar de andar enferruja. Parar na fé enferruja. Falar que não precisa enferruja. Falar que não tem que estar em comunhão enferruja. Não participar de uma célula enferruja. Não orar enferruja. Não ler a Bíblia enferruja. Então, para você poder avançar, para você poder enfrentar, para poder progredir, tem que andar pela fé. E isso é um exercício constante. Convite nesta noite é para que, frente à nossa mente, que mente acusando, que mente dizendo que não tem jeito, que mente dizendo que você é culpado, que aconteceu porque você é culpado, porque você fez isso, que mente dizendo que está tudo perdido, que mente, enfim, de diversas maneiras, que mente dizendo que você é o certinho. Seja humilde, irmão, deixa do sapato alto, que mente de diversas maneiras. A saída é confiar em Deus. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Não há outra saída além de confiar em Deus. Não tem outra alternativa senão confiar em Deus. A saída para os seus problemas é confiar em Deus. A saída para as suas dificuldades é confiar em Deus. A sua saúde depende da sua confiança em Deus. E o convite é que nesta noite você entregue sua vida ao Senhor. O convite é que nesta noite você renove a sua fé no Senhor. O convite é que nesta noite você pare de falar: Senhor, deixa sozinho, mas agarre nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Senhor, me conduza, me dirija. Senhor, me aponta o caminho. Senhor, vem comigo. Senhor, me dê graça com o Senhor. Eu quero que você saia daqui nesta noite repleto da graça de Deus, encorajado pelo Espírito Santo de Deus, confiando no Senhor, para poder seguir, poder avançar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Feche seus olhos.
Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o primeiro passo é esse. Eu ouvi uma testemunho de um irmão. Ele falou assim para mim: pastor, quando eu estava no culto, eu já estava ali, Jesus tinha tocado no meu coração, eu senti, mas pastor, a minha mão pesou, mas pastor, mas pesou tanto. É porque tem que levar cativo esse pensamento. Para que isso? Para que entregar a vida a Jesus? Para que isso? É bom de ouvir, mas na prática não é bem assim. Eu te convido nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a que você, com todo o peso de sua mão e com todo o pesar do seu coração, mas em confiança, você diga: Senhor Jesus, diga aí: Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu confio em Ti, e eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Toma a minha vida, recebe a minha vida, porque eu confio em Ti. Continue com os olhos fechados. Orou assim, levante a mão. Quem orou entregando a vida a Jesus, levante a mão, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alto. Nome de Jesus, Deus abençoe. Nome de Jesus, Deus abençoe você. Deus abençoe, nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Irmão e irmã, podem baixar a mão vocês, Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Você aceitou Jesus, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas talvez a sua fé esteja oscilando. O hino do cantor cristão falou: oscilando a minha fé. Esse é o momento de você então reafirmar a fé no Senhor Jesus. Esse é o momento de você renovar o seu compromisso com o Senhor Jesus. Este é o momento de você, como que, não sei se essa expressão é a melhor, mas eu vou usar, como que aceitar Jesus de novo, é consagrar a vida a Ele, não é aceitar, é consagrar a vida a Ele, é definir esse caminho. A definição desse caminho vai te ajudar a abrir mão do que está te acossando, do que está te apertando. A definição disso, a reafirmação disso, vai te dar autoridade para você poder enfrentar a adversidade, para poder repreender o inimigo. Eu gostaria de saber quantos aqui nesta noite vão orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu renovo a minha confiança em Ti, eu dependo de Ti, eu quero estar contigo, segurar nas Tuas mãos, andar na Tua presença. Eu preciso do enchimento do Espírito Santo. Conceda-me mais da Tua graça. Eu preciso de fortalecimento. Quem orou assim, levante a mão em nome de Jesus. Levante a mão bem alto em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.